Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É a vez de dar a palavra ao PSD. Usará da palavra a Sra. Deputada Isabel Meireles. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar os colegas deputadas e deputados e, obviamente, os nossos imprescindíveis serviços de apoio. Como sabemos, uma das decisões mais importantes que saiu deste Conselho Europeu foi, sem dúvida, a admissão da Ucrânia com o estatuto de candidato, que tem que cumprir os critérios de Copenhaga. Convenhamos que não são nada fáceis de preencher. Antes de mais, os critérios políticos, da democracia, do Estado de Direito, da proteção das minorias, eleições livres e plurais, os critérios também económicos, igualmente difíceis, porque o país tem que ter uma economia robusta que permita, de algum modo, enfrentar a concorrência dos outros Estados-membros e, finalmente, o acervo comunitário. É preciso que o Estado transponha milhares de páginas, quer de direito primário, quer de direito derivado, sem esquecer a jurisprudência, para poder cumprir com as regras normais. Mas para haver capacidade por parte do Estado, também tem que haver capacidade por parte da União Europeia. Eu recordo que a Ucrânia tem 41,5 milhões de habitantes e tem um PIB per capita que ronda os 28,9 da média comunitária. Portanto, o que torna a Ucrânia como um principal beneficiário das ajudas, inclusive de pré-adesão, mas também, posteriormente, das ajudas e dos fundos comunitários. Na reconstrução do conflito, após o conflito, estava estimada há um mês uma verba de 600 mil milhões de euros, mas que poderá ser o dobro. Nos fundos estruturais, estimados entre 85 a 100 mil milhões nos primeiros 6 a 7 anos, acrescentar aos 9 mil milhões já previstos. Ora bem, qual é a consequência? É que as verbas para Portugal vão diminuir, incluindo a exclusão de algumas regiões dos fundos europeus. E mais, Portugal vai ter que aumentar a contribuição para os recursos próprios, para o orçamento de Bruxelas. Portanto, eu gostaria, com esta perspectiva, que o Sr. Secretário de Estado comentasse, de facto, a eventual perda de fundos e o maior esforço de contribuições para o orçamento comunitário. E também outra vulnerabilidade, que é a distribuição de votos no âmbito do Conselho, que beneficia sobretudo os países com maior índice demográfico. Igualmente, a distribuição dos lugares para o Parlamento Europeu, sempre que houve alargamentos, Portugal perdeu, e também a deslocação do centro de decisão para leste, o que é bastante preocupante. Relativamente aos interesses, aos compromissos que Portugal terá que cumprir, temos, antes de mais, que a Ucrânia irá beneficiar do artigo 42, número 7 do Tratado da União Europeia, ou seja, uma cláusula de auxílio e assistência para todos os meios ao alcance, sem nos esquecermos, obviamente, o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte e, portanto, eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado, se possível, comentasse esta perspectiva das novas obrigações de Portugal no âmbito da pré-adesão do Estatuto de Candidato para a Ucrânia. E por isso, se calhar, o Sr. Primeiro-Ministro começou por manifestar reticências à candidatura deste país à União Europeia, citando inclusive a perda de fundos para regiões mais pobres como o Alentejo, mas que no Conselho Europeu, felizmente, acabou por deixar cair estas reticências, mas a referência à perda de fundos que vêm para Portugal, eu diria que não tem uma leitura inocente nem benigna. É que Portugal, de facto, este Portugal socialista não é capaz de viver sem handouts. Ao fim de 36 anos de adesão, ainda estamos a precisar de imensos milhões de euros de ajudas
para que o nosso país não continue atrás de outros parceiros da União Europeia, o que mostra um grave problema nas reformas que é preciso fazer. Estamos à espera desses fundos. Reforma na Justiça, reforma na Saúde, na administração pública, em que, de facto, diria eu, o único organismo que trabalha bem é, de facto, a administração tributária. Finalmente, a Conferência sobre o Futuro da Europa. Como disse o Sr. Secretário de Estado, temos 49 propostas repartidas por 326 medidas e gostaria de saber qual é a posição do Governo relativamente a uma eventual abertura de uma conferência intergovernamental que vá rever os tratados, a posição de Portugal quanto à alteração de políticas como a política fiscal e a política de defesa, cuja unanimidade se deixaria cair para passar a uma maioria qualificada e, finalmente, a posição do Governo português relativamente às listas transnacionais de deputados ao Parlamento Europeu. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Não deixou um caderno de encargos fácil para o Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.